A gente recebe Adriano Pires, sócio fundador do CBIE, Centro Brasileiro de Infraestrutura. Seja muito bem-vindo, Adriano, à nossa programação da BMC News. Obrigada por nos atender a este pedido hoje. Obrigado pelo convite, Paulo. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigada. Adriano, queria entender, falar um pouco mais sobre todo esse tema em volta à Petrobras. Ontem, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que a orientação para reter os dividendos extraordinários ali da companhia veio do governo. Ele disse que não se trata de uma interferência, que este controle é exercido legitimamente pela maioria ali do seu conselho de administração. Queria entender, na sua visão, isso de fato é ou não uma interferência do governo? Olha, Paula, eu acho que é uma interferência do governo, sim. É óbvio que o governo é um acionista majoritário e ele pode colocar suas questões e aprovar isso em conselho, porque ele tem a maioria tanto do conselho quanto da Assembleia da Petrobras. O problema é o que ele bota em questão, entendeu? Se ele botar, apoiar investimentos que têm taxa de retorno econômico boa para o acionista, isso é bem-vindo. O problema é quando ele acha que ele tem que aprovar na Petrobras questões políticas, que tem mais retorno político do que retorno econômico. Aí sim, eu acho que caracteriza uma intervenção. Porque o governo tem que entender, que a Petrobras é uma empresa que tem acionista privado. A Petrobras não é 100% do governo. E ao fazer isso, ao tentar utilizar a empresa para agradar os eleitores, ele está atuando como se fosse uma empresa 100% estatal. Então, esse conceito de intervenção ele tem que ser bem colocado. É dessa maneira que eu vejo. Por isso que eu acredito, sim, o que houve ontem, essa semana, aliás, quando foi decidido que o governo não pagaria os dividendos extraordinários, foi uma intervenção. E pior que isso, Paula? O mercado leu isso, como uma má alocação de capital, o que faz com que o mercado tenha perdido confiança na empresa e tenha desabado. A Petrobras perdeu mais de 10% do valor de mercado essa semana, 55,5 bilhões de reais. Então, acho que a gente tem que prestar atenção nesses conceitos, porque, volto a dizer, se o governo, em tese, ele quer aprovar coisas que não têm a ver com o comportamento das ações da Petrobras, que não tem a ver com uma gestão econômica de uma empresa que tem acionista privado, aí a empresa tem que fechar o capital da Petrobras, entendeu? Aí ele pode tomar a atitude que ele quiser. O que não pode, volto a dizer, é tomar atitudes que beneficiem o acionista majoritário, não porque ele quer ganhar mais dinheiro com isso, que a empresa lucre mais. Ao contrário, ele faz com que a empresa perca valor e isso prejudica não somente o acionista privado, como o governo. A gente sempre tem que lembrar, quando a Petrobras paga muito dividendo, o maior beneficiário é o governo, que fica com 37% desse valor. Adriano, olhando ali, algumas outras empresas internacionais do setor, elas também estão fazendo esse movimento de reter dividendos, A gente tem notícias da própria Equinor, que é uma estatal também norueguesa ali, também reduziu a distribuição para investir em energias mais limpas, e assim como na Petrobras também houve cautela ali por parte dos investidores. Mas eu queria entender, na tua visão, existe alguma diferença entre a postura, por exemplo, da Petrobras e dessas empresas internacionais? Porque quando a gente vê ali, reações em relação à Petrobras, as críticas sempre são mais fortes? Olha, Paula, eu acho que fazer reserva de capital é uma coisa comum nas empresas, Qualquer empresa tem o resultado dela no final do ano e, se for positivo, ela decide, olha, vamos dividir esse dinheiro entre os sócios, entre os acionistas, vamos fazer algum investimento que a empresa está precisando fazer. Até aí, tudo bem, eu acho que é uma normalidade, qualquer empresa faz isso. O problema de Petrobras é que é uma empresa diferente, porque a Petrobras tem uma história de vida, E a história da Petrobras é uma história marcada por muita intervenção de governos, dos diferentes governos, e por investimentos mal feitos. É uma história marcada por falta de disciplina de capital. Então, o que assim, fica preocupando o mercado é o seguinte: tudo bem, vamos fazer reserva de capital, mas para que você quer essa reserva de capital? Não foi dito claramente para que é isso. Foi dita uma confusão enorme. O presidente da Petrobras disse que a empresa, a diretoria, queria dividir 50%. O governo disse para pagar só os dividendos ordinários que estão lá permitidos. O presidente da empresa diz que esse dividendo não pode ser usado para investimento.
agora pode ser usado para a caixa da empresa e você, com essa caixa mais alta, até alavancar mais investimento. Então, a confusão, e a gente sabe historicamente também, que sempre que a Petrobras faz investimentos que não seja no seu core business, que é explorar e produzir petróleo, onde ela tem a tecnologia número 1 do mundo, onde ela tem o pré-sal, que tem taxas de retornos das melhores que existem hoje na indústria do petróleo, ela acaba gerando prejuízo para o acionista, né? E também isso veio já de um discurso anterior, né? Lembra que no início desse ano anunciou que vai voltar a investir na Abreu e Lima, aquela refinaria de Pernambuco, que só deu prejuízo para a empresa. Aí se fala, mesmo na fonte renovável, mas ninguém fala assim, mas que taxa de retorno vai ser essa? Vai ser boa para o acionista? Então é isso que preocupa. Quer dizer, o mercado, né, Paula, gosta de previsibilidade, tá certo? E a gente não está vendo isso por parte da Petrobras, o que leva o mercado a desconfiar da empresa. Em 2023 foi o contrário. A Petrobras em 2023 foi uma empresa que deu retornos maravilhosos para quem comprou a ação da Petrobras. Por quê? Porque não houve nenhuma atitude, né, como essa agora, que o mercado de não pagar os dividendos. Em 2023, o petróleo também reduziu o preço, teve volatilidade mais para baixo, você teve uma política de preço que, apesar da Petrobras ter anunciado que não tinha mais paridade de importação, mas na prática ela seguiu tendência do mercado nacional, ela aumentou o diesel e gasolina, reduziu o diesel e gasolina, então foi um ano assim, de céu de brigadeiro, sem turbulência. Então o mercado estava achando que 2024 ia ser igual. E aí não está sendo, né? Parece que 2024, o intervencionismo, aquelas velhas práticas ultrapassadas de intervencionismo, parece que estão voltando, né? E não só na Petrobras, né? Vamos lembrar que a Vale também teve problemas essa semana, e a Eletrobras vem tendo problema desde o início do governo Lula, com ameaças de restatização, ameaças de que quer controlar o conselho. A gente não pode esquecer que no caso da Eletrobras você tem uma liminar no STF sendo julgada. Isso pode ser fatal e definitivo para a empresa. Adriano, existe ali um risco de aparelhamento da Petrobras, como a gente já viu no passado, né? Não tem como não tentar entender exatamente porque este movimento atual, e não só especificamente de Petrobras, mas quando a gente vê algumas falas do atual governo, remetem muito a medidas também no passado, né? Mas olhando especificamente para a Petrobras, existe esse risco deste aparelhamento, fazendo com que a companhia de fato possa regredir, voltar a ser exatamente o que ela já foi aí num passado mais recente? Olha, Paulo, o que eu fico preocupado não fico preocupado, por exemplo, com esse embate que está tendo entre o presidente da Petrobras, o ministro das Energias. Isso eu acho até natural, porque a Petrobras sempre na história, quem indica o presidente da Petrobras é o presidente da República, não é o Ministério de Minas e Energia. Então sempre existe essa briga, não é de agora, em outros governos também ocorreu, e a gente está falando da maior empresa brasileira, né? Uma das maiores petroleiras do mundo. O que me preocupa é a questão do risco político, outra vez, é de você usar a Petrobras mais para ter retorno político que retorno econômico. É você usar a Petrobras como se ela fosse uma empresa 100% estatal. Você vê esse evento agora, o dividendo, é interessantíssimo, porque não tem nenhuma lógica econômica a decisão do governo. Porque, veja bem, se você pagasse os dividendos extraordinários, quem levaria uma quantidade de receita para o caixa seria o próprio governo, que, volto a repetir, que tem 37% do que se paga de dividendo. O governo hoje, né, o Paulo, está precisando arrecadar, o governo está precisando de fazer frente a uma dívida pública grande. Então faria todo sentido aumentar o caixa do Ministério, com esse dividendo. Eu acho, por exemplo, se está preocupado com popularidade, eu acho muito mais popular você levar os dividendos para o caixa do Tesouro, na sua integridade, do que, por exemplo, aumentar imposto. Então, assim, fica difícil essa discussão, porque eu sempre falo, essa discussão do intervencionismo é uma discussão que a gente achava que estava para trás, né? A gente não estava mais, mesmo com a vitória do presidente Lula, com aquele discurso que ele teve nas eleições, que queria brasileirar preço, que a Petrobras tinha que ser os brasileiros, a gente achava que aquilo era só discurso, porque 2023, vou repetir, foi um ano muito bom. Mas parece que não. Parece que está voltando isso, e volta a dizer, a gente tentar explicar uma decisão, né, que não tem lógica econômica nenhuma, a gente passa então a ficar imaginando coisas que às vezes nem são verdadeiras e que nem vão acontecer. Adriano, muito bom dia para você. Felipe Nascimento conversando contigo agora, um prazer falar contigo novamente.
A gestão, né, da Petrobras durante o governo Lula acabou afetando um pouco a alocação de capital da empresa, em termos de investimento em exploração e produção, projetos de refinaria e distribuição. Você mesmo comentou a questão de novos investimentos ou novos aportes em Abreu e Lima. Com essa postura, existe risco de class action lá fora, de mais ações sendo colocadas contra a Petrobras, e como que isso também afeta na visão, né, da companhia, se houver mais um class action lá fora também? Olha só, eu acho que falar de class action é muito prematuro, tá? Eu acho que até é um pouco leviano falar isso nesse momento. A gente está vendo aí uma postura do governo que desagradou o mercado não pagando dividendo, mas vamos esperar como é que vai ser 2024. Agora, realmente, do ponto de vista do acionista, né, não faz sentido você voltar a investir em refinaria, né? Porque a refinaria tem um retorno muito inferior ao investimento do pré-sal. Investir, se fala aí de você recomprar a refinaria da Bahia, né? Não sei nem como é que o CAD vai se posicionar diante disso, por exemplo. Se fala também de você voltar a comprar a Vibra, a BR Distribuidora, e voltar aquele velho modelo, na minha opinião, ultrapassado na indústria de petróleo, que é do poço ao posto. E também a coisa das energias renováveis. Sempre que a Petrobras, né, ela pulveriza muito investimento, dá problema, né, dá prejuízo para a empresa, para o acionista. Eu não sei por que dessa vez seria diferente. Eu acho que a Petrobras deveria se concentrar em explorar e produzir petróleo. Quanto à questão ambiental, eu acho sim que hoje você olha mesmo discursos de outros CEOs de grandes petroleiras, estão muito avaliando esses investimentos em fontes renováveis que dão um retorno muito baixo. Eu acho que uma coisa que a gente tem que começar a discutir, e aí sim uma coisa talvez que só a Petrobras, talvez não só a Petrobras possa fazer, é investir, por exemplo, em tecnologias de captura de carbono. Eu acho que o mundo já está percebendo, por uma questão de segurança e até de inflação e de retorno de crescimento, que não dá para abrir mão de combustível fóssil, não dá para abrir mão de petróleo, de gás natural. Se você abrir mão disso, você começa a ter problema de segurança energética no mundo, você começa a ter problemas de inflação energética, o preço vai ficar muito caro, vídeo que está acontecendo na Europa. Então, acho que o caminho das petroleiras seria muito mais investir nessas tecnologias de captura de carbono para que você não tenha uma queda de oferta de combustível fóssil. Então, acho que a Petrobras também deveria caminhar nessa direção. Porque o Brasil hoje é um país que tem muito investimento em energia limpa, eólica, solar, e o privado está fazendo isso. Você vê, o crescimento, hoje a matriz elétrica brasileira, 87% é de energia limpa. Então, acho que eu não vejo assim, muito sentido, sinceramente, em Petrobras investir nesse tipo de energia. Adriano, você comentou até sobre a taxa interna de retorno de alguns investimentos. Eu me lembro que numa entrevista recente o próprio Sérgio Caetano Leite falou que só faria investimentos que tivessem um retorno interessante e que tivessem em linha com a governança da companhia. Nesse sentido, né, esses investimentos que a Petrobras faz ou está pretendendo fazer, qual seria uma taxa de retorno interessante? Qual seria também a possibilidade de ter essa taxa em linha com o esperado pelo mercado, para que não houvesse algum tipo de pé atrás, de cautela em relação a esses tipos de investimentos? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, né, a Petrobras, qualquer investimento que ela decida fazer, ela tem que dar transparência total. Entendeu? Ela tem que dar transparência realmente qual é a taxa de retorno. Por exemplo, na minha conta, uma taxa de retorno de uma refinaria, o ROI de uma refinaria, está na casa de 5,5, 5,26. O que, se você for comparar com o retorno de pré-sal, é muito baixo. Então, se você perguntar para um acionista se é para botar dinheiro na refinaria, se é botar dinheiro no pré-sal, se é botar dinheiro na margem equatorial, obviamente, do ponto de vista de uma decisão econômica, vai botar dinheiro onde? No pré-sal e na margem equatorial. Entendeu? Então, por isso que eu acho assim, a gente tem que entender o que a gente vai fazer com essa empresa, entendeu? A refinaria pode ser privada. Você tinha um TCC, eu tenho um TCC assinado entre o CAD e a Petrobras, que manda a Petrobras vender 50% da capacidade de refino. Só foi vendida a Bahia, agora parece que ela quer recomprar a Bahia. Faz sentido isso? Eu acho que não, entendeu? Mesmo com o TCC fosse cumprido, ficar com 50% da capacidade de refino e ser as refinarias do eixo Rio-São Paulo, ela vai continuar sendo
a dominadora, quem vai fazer política de refino no Brasil, vai ficar incluído o filé mignon do refino. Então, eu acho assim, o mundo mudou, entendeu? Eu acho que essa coisa de Petrobras ser aquele gigante que vai resolver os problemas do Brasil, vai resolver os problemas sociais do Brasil, eu acho que não é mais isso. A gente tem que olhar a coisa de uma outra maneira. Acho que o Petrobras, na minha opinião, já faz uma política social gigantesca, porque é a empresa que mais paga imposto no Brasil, paga royalties que beneficia estados, municípios e a União, emprega muita gente, investe pra caramba em pesquisa e desenvolvimento, basta dizer que ela é a número 1 de exploração de petróleo no mar. Olha só, isso aí a contribuição social é gigante que ela já dá. Então, essa história, outra vez, não, vamos vender gasolina e diesel mais barato no Brasil, isso aí não é política social. Basta ver os exemplos de fora. A Venezuela vende gasolina e diesel, dá gasolina de graça e diesel há 30 anos, e a situação econômica e social da Venezuela é das piores do planeta. Então, eu acho que, assim, tem que olhar para frente, entendeu? Tem que olhar qual é o novo mundo que a gente está vivendo e como é que a gente pode usar essa empresa realmente para beneficiar os 200 milhões de brasileiros. E não é com a política de 30 anos atrás que a gente vai fazer isso. Ô Adriano, uma questão importante que você citou, né, da Petrobras focar no que ela é boa, no core dela, exploração, produção. Hoje mesmo teve a informação, né, sobre a Agência Internacional de Energia falando que a demanda pelo petróleo deve crescer agora em 2024, enquanto a produção deve ficar um pouco mais restrita por conta de algumas decisões da OPEP. Como que você está vendo o futuro da produção, né, no Brasil, no exterior, nos próximos anos, alinhando com essa questão da demanda global que segue crescente? Olha, eu acho que eu estou vendo com um crescimento, né? Porque, veja bem, depois da pandemia, da guerra da Ucrânia e a própria guerra do Hamas, você teve crise sanitária, você teve crise geopolítica e está em crise econômica. Se percebeu claramente que não dá para abrir mão de petróleo. Quando você começou a investir menos em petróleo, o petróleo foi para 100, 120, você deu um poder gigante para os países da OPEP para a Rússia. A gente não pode esquecer que a Rússia está financiando a guerra com a Ucrânia com o dinheiro do petróleo. Independente das sanções que foram colocadas, ela consegue vender o petróleo dela e o gás dela. Entendeu? Então, acho que houve uma reavaliação, no sentido que, olha, a gente não pode demonizar o combustível fóssil dessa maneira, porque o mundo não consegue reduzir a oferta de energia e manter crescimento econômico e manter a inflação baixa. Então, eu vejo a trajetória de crescimento da produção de petróleo. Eu vejo as empresas voltando a colocar dinheiro na produção de petróleo e de gás natural. O gás natural também tem um papel muito relevante. O gás natural agora também é uma energia tão relevante quanto o petróleo. Muita gente até fala que é a energia da transição energética, porque é um fóssil, mas é um fóssil mais limpo. E a nossa posição, Felipe, é muito boa, é muito confortável. O Brasil hoje já produz mais de 3 milhões e 200 mil barris de petróleo. A tendência é chegar em 2029, 2030, com 4 milhões de barris de petróleo. Tá certo? O petróleo hoje já é o principal item da pauta de balança comercial brasileira. A gente é o maior exportador da América Latina. Então, se a gente não cometer erros primários com a Petrobras, com a própria política no Brasil, a gente vê, por exemplo, a reforma tributária, trouxe o tal do imposto do pecado, imposto seletivo. Esse imposto seletivo pune, por exemplo, as empresas produtoras de petróleo e até as mineradoras, como a Vale, que já pagam royalties para caramba. Eu te falei, a indústria de petróleo é muito pagadora de imposto, mais um imposto ainda para tirar a competitividade do Brasil. Isso é um equívoco que está sendo cometido. Mas vamos lá. Hoje, a posição do Brasil é muito confortável. O Brasil hoje já é protagonista na cena mundial de petróleo como grande produtor e vai continuar sendo, obviamente, dependendo das políticas que vão ser feitas daqui para frente. Mas eu imagino que, não acredito que a gente tenha um retrocesso e vão torcer para que isso não aconteça. Por quê? Porque o petróleo vai continuar sendo uma fonte de energia importante. Eu acho que, no futuro, ele não vai ter importância, vamos dizer assim, o protagonismo que ele teve no século XX, mas ele vai continuar sendo fundamental na matriz energética mundial para que a gente tenha suprimento de energia e acessibilidade de energia para a população do planeta inteira. Vamos lembrar que países como o da África e até da América Latina aqui ainda tem muito pouco acesso à energia, né? E o mundo está cada vez mais eletrificado e sem energia não tem qualidade de vida.
Adriano, ainda sobre Petrobras e futuro, né? Tem uma grande expectativa em relação às reservas, principalmente na margem equatorial, lá no Amapá, que ainda tem todo aquele impasse com o IBAMA. Você vê uma saída rápida para esse impasse? Você vê que pode haver o início de exploração, ou pelo menos dos estudos exploratórios num futuro breve, já que foi liberada a parte lá Potiguar, no Rio Grande do Norte, no ano passado, existe essa expectativa, e aí consolidando, né, chegando, trazendo para a Petrobras uma melhora de percepção nessa questão de exploração e produção? Eu torço para que isso aconteça, né? E eu espero que aconteça e que prevaleça o bom senso, né? E o IBAMA dê as licenças necessárias para que se explore petróleo no arco norte brasileiro, né, na margem equatorial. Até porque o arco norte brasileiro, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, é a região mais pobre do Brasil, né? Então, explorar petróleo vai gerar emprego, vai gerar renda, né? Vai gerar investimento, através da questão do royalty, né? Isso pode mudar, né, o panorama socioeconômico daqueles estados que hoje, volto a repetir, são os mais pobres do Brasil. A gente está vendo ali que a perspectiva de ter petróleo e gás ali é enorme, né? Basta ver o que está acontecendo hoje na Guiana, né? A Guiana já está com uma reserva lá de 11 bilhões de barris de óleo. Se a gente for comparar, por exemplo, o pré-sal tem 14, 15, então é uma coisa gigantesca, né? E a margem equatorial é a fronteira que vai de exploração e produção de petróleo e gás que vai substituir o pré-sal, né? Lembra que todo o petróleo e o gás são recursos não renováveis, né? Então eles têm uma vida, né? E lá para 2030 se imagina, né, que o pré-sal chegue no topo, né, da produção e comece a declinar dali para frente. Então ali você teria que entrar com a margem equatorial para o Brasil continuar tendo protagonismo, né, nesse mercado de petróleo, né? Lá no passado, o pré-sal, né, a bacia de Santos, substituiu a bacia de Campos, é assim que funciona. Então, acho que o Brasil não pode abrir mão de explorar a margem equatorial, porque abrir mão disso, eu acho, inclusive, você está prejudicando, né, e muito, né, as pessoas que moram naquela região, que são as mais pobres do Brasil, né? Você beneficiou o Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, Espírito Santo, com esse dinheiro do petróleo, e agora você não vai beneficiar a população lá da margem equatorial. E para terminar esse assunto, eu não vejo nenhuma incompatibilidade entre política ambiental e explorar o petróleo na margem equatorial. Acho o contrário. Você pode, inclusive, com o dinheiro da exploração de petróleo, ter uma política ambiental muito mais ativa na região, né? É bom lembrar que hoje as próprias petroleiras têm muito cuidado na questão ambiental, né? Porque qualquer acidente que ocorra pode levar ao fim da empresa, pode quebrar a empresa, por maior que ela seja. Então, volto a dizer, eu torço, né, e espero que o bom senso prevaleça e que o Brasil tenha juízo, né, as autoridades, principalmente do IBAMA, de não abrir mão de uma riqueza como essa que tem ali na margem equatorial. Ô Adriano, aproveitando sua presença, só para tratar aqui também de um tema, nesse setor aí de petróleo, a gente está vendo uma movimentação, uma possível, vamos dizer assim, movimentação de consolidação. Empresas podendo combinar operações, 3R, por exemplo, né, 3R Petróleo, Petro Recôncavo. Como que você vê esse movimento no setor de petróleo? Olha, Paulo, eu vejo como natural, né? Porque o que acontece também? E foi acelerado também por uma decisão de Petrobras, né? Você lembra que no governo Temer e Bolsonaro, a Petrobras começou a vender campos de petróleo em águas rasas e campos de petróleo onshore. E isso fez com que essas empresas, as chamadas Junior Oils, crescessem muito, né? Basta ver o crescimento de uma Prio, né? E da Petro Recôncavo, a criação da 3R e tem outras empresas. Mas agora, com a entrada do novo governo, houve uma decisão por parte da Petrobras de não vender mais campos onshore nem águas rasas. Quer dizer, então a Petrobras, uma decisão, na minha opinião, totalmente equivocada, né? Porque são campos de petróleos que não têm a cara da Petrobras, são campos menores que têm que ser desenvolvidos pelas Junior Oils. Mas, de qualquer maneira, a decisão foi tomada e você não deve ter venda de campos de petróleo aí nos próximos, até as próximas eleições, ou então, sei lá, se esse governo continuar. Então, nesse contexto, nesse cenário de você não ter venda mais de campos da Petrobras, as empresas precisam de aumentar suas reservas, né? Porque lembra que na indústria de petróleo tem uma relação reserva-produção que ela tem que ser mantida. Se você começa a ter uma relação reservas-produção que caia, o valor da empresa também cai. E aí, para manter essa relação,
você tem que começar a ter esses movimentos aí que a gente está vendo aí de M&As, né, de fusões, aquisições, como esse que da 3R junto com a PetroRecôncavo. Eu acho que a gente vai ver outros também, até menores, com empresas menores. Eu acho que você vai realmente passar para uma consolidação dessas Junior Oils e que foi acelerada por essa decisão da Petrobras de parar de vender campos onshore e de água rasa no Brasil.